Pouco tempo, sabem que eu falo muito. É pra falar... Ah, isso aqui é seu, né? Ah, tá. Todo mundo já comprou a rifa, todo mundo... Avisar sobre... avisar sobre a rifa 2 vezes, então, né? Só um instantinho. Eu gosto sempre de gravar o que eu falo aqui pro meu estudo pessoal. Bom. É engraçado como os temas eles vêm pra gente e como eles, no processo de criação do estudo, todo mundo sabe assim, que eu gosto de contar histórias, as pessoas que já assistiram minhas palestras e tudo mais. E uma vez estranharam que eu dei uma palestra extremamente técnica, mas foi um pedido. E essa palestra ela poderia ser extremamente técnica. E aí eu falei, não, vou dar um tom mais evangélico, evangelizador. E aí eu comecei a pensar histórias evangelizadoras para a palestra, só via técnico. Então eu vou tentar não ser um técnico pesado, mas dar subsídios para a gente entender as questões. Tá? Então a gente vai falar de um monte de coisas que precedem essas questões, muitas em rememoração, tenho certeza, tá? Mas que são importantes para a gente compreender as respostas, não as perguntas. Porque se a gente compreender os subsídios das perguntas com o que foi introduzido anteriormente, a gente está na questão 291, já tem 290 para trás. Então, muita coisa já se sabe. E a gente é capaz de responder. Isso é que é interessante. E aí é óbvio, né? Não que a nossa resposta seja verdadeira, mas a gente pode confrontar o que a gente já conhece, o que a gente tem de conceito, com a resposta, as instruções dos espíritos. E aí a gente vai lapidando o nosso conhecimento. Isso que é importante. Eu posso usar o quadro? Bom, então, eu vou começar de uma forma bem simples, assim, vou só um pouquinho longe. Vocês sabem como é que os espíritos são criados? Qual a qualidade de um espírito recém-formado? O que ele carrega consigo? A resposta é simples, né? Qualquer um que já passou pela aula do Livro dos Espíritos 1 fala assim, todos os espíritos são criados simples e ignorantes. E o que significa ser simples? Simples e ignorante. Ser simples é o seguinte, tem uma vaquinha no pasto lá, branquinha, né? Ela está pastando, aí tem um bezerrinho dela, ela está feliz, né? Aí daqui a pouco passa uma vaca malhadinha. Aí ela olha assim, ai, eu queria tanto ser malhada que nem ela. Vaca faz isso? Não. Por quê? Porque ela é simples. Então, a simplicidade é justamente você não ver complexidades, não se comparar, não se questionar, não se criticar. Ignorante. Ignorante, que essa palavra ganhou para a gente uma conotação pejorativa, né? Ah, o fulano é um ignorante, né? Mas, em realidade, é só desconhecimento. Não conhece ainda, tá? Mas nós somos criados simples e ignorantes, né? E o que a gente tem, o que Deus colocou dentro de nós? Ah, uma pergunta. Nós ainda somos criados? Ainda existe criação? Ainda existe criação de espíritos? Ou nós fomos criados e estamos aqui para nos virar? O que foi criado acabou, me arrependi de botar essa galera aí. É assim ou não? Não, né? Então, a criação é contínua, certo? Meu pai trabalha até hoje e eu também. Não foi assim que Jesus ensinou para a gente? Enfim. Então, fomos criados simples e ignorantes, mas o que tem dentro de cada um de nós, em semente, em germe, para ser desenvolvido? A centelha divina, a consciência de Deus, a consciência do quê? Das suas leis, certo? Então a gente é simples, mas a gente tem conteúdo. A gente não é um saco vazio que foi colocado ali e se vira, né? Então dentro de nós tem a consciência divina. Legal? Alguma dúvida? Faz sentido. Ótimo. Bom, então, nós somos simples, mas nós temos consciência. Então, simplicidade com consciência leva ao quê?
ao entendimento das consequências do que a gente está fazendo, certo? Não é isso? Bom, mas se a gente é simples, tem na consciência, aqui eles chamaram de consciência, tá? Mas a consciência para os conceitos modernos significa que a gente está plenamente ciente de tudo que está acontecendo agora. Isso é consciência. Então, essa consciência no conhecimento moderno é o quê? É inconsciência, correto? Porque a gente não tem consciência plena e constante o tempo inteiro, em todos os momentos da nossa vida, de todas as leis divinas. Não é? Basta assim, a gente vai atravessar a rua, bota o pé na faixa branca e passa um carro. A gente tem consciência das leis divinas? Ali naquele momento. Né? Várias palavras sonoras, não é? Então, às vezes, a gente... Então, é muito mais inconsciente do que consciente. Por quê? Porque quando a gente faz lá a palavra sonora, né, a gente tem o quê? Um ato de constrição, não é verdade? Poxa, será que eu devia ter agido dessa forma? Então, ao mesmo tempo, somos simples, temos essa consciência no nosso inconsciente, né, dos verdadeiros valores, tá? Mas a nossa ignorância, que está em constante amadurecimento, ou seja, estamos nos tornando cada vez menos ignorantes, faz com que a gente tenha reações que ainda pesam aqui. Entenderam? Ou fui muito rápido na conclusão? Tá bom. Então, essa questão de sermos simples e ignorantes com a consciência divina nos deu o quê? A pessoa é simples e ignorante, mas ela, se tiver frente à morte, ela tem o quê? É simples e ignorante, mas frente à morte. Tem medo. Frente a uma ameaça. Tem medo. Então, a nossa consciência, dentro da consciência divina está o quê? A lei de sobrevivência. Né? Sobrevivência se chama lei de conservação. Esse é o nome do Livro dos Espíritos. Tá? A lei de conservação faz com que nós nos defendamos. Então, ante uma ameaça, é natural que nós sintamos medo. Ante o frio extremo, é natural que nós sintamos desconforto, frio. Não é? Tá. E aí? Como a gente tem consciência, estamos aprendendo, só que qual é a grande diferença de nós para a vaquinha que estava lá no pasto? Nosso pensamento é contínuo. Então, nós temos contínua percepção de que estamos aqui, do que somos. Só não sabemos muito bem o que vai dar, né? No que vai dar, mas a gente sabe que a gente está aqui. Então, vamos lá, continuando. No universo inteiro, tá, existe um fluido, que é o fluido mais simples. Fluido foi como Allan Kardec denominou, mas a gente pode chamar de uma energia, de uma força, de uma vibração, certo? Que ela é a origem de todas as outras vibrações. Como é que se chama essa vibração? Fluido cósmico universal. Isso. Então, a gente tem o fluido cósmico universal, certo? Todos os outros fluidos vêm desse. Nós somos criações inicialmente materiais ou espirituais? Espirituais? Concordam? Então, o fluido cósmico universal, ele se transforma em fluidos espirituais. O pensamento, ele é da matéria ou é do espírito? É o meu corpo quem pensa ou é o meu espírito quem pensa? Então, uma derivação é o pensamento. Pensamento. Mas, desse fluido cósmico universal, também vem um outro densamento fluídico que se transforma em quê? Matéria. Certo? Então, a gente dá o nome de fluido material. Mas, Mauro, toda hora o pessoal não fala que pensamento é matéria? Então, como é que um fluido espiritual, que tem uma das suas consequências, o pensamento, se transforma em matéria? A gente não é capaz de realizar tudo o que a gente pensa? Não é uma boa pergunta? Eu acho. Eu acho. Né?
Então, vamos lá. Um exemplo. Nós temos uma estrutura... Deixa eu botar isso aqui para cá. Material. Nós temos uma estrutura no nosso ser encarnado que começa onde? No espírito. Certo? Vou botar assim, espírito. Depois do espírito tem o quê? O perispírito. O que seria o perispírito? Perispírito. O perispírito é uma estrutura semimaterial que permite com que o espírito lide com as coisas mais densas. Certo? Então, é o espírito sutil, a semimatéria, como é tratado o perispírito, lidando com a matéria. Por quê? Porque para lidar o espírito diretamente com a matéria, a energia é muito grande. Einstein falou isso para a gente. É igual a mc2. Energia é igual a matéria multiplicado pelo dobro da velocidade da luz. Para vocês entenderem. Para a gente fazer 1 quilo de pão, a gente tem que multiplicar isso aqui por 300.000 elevado ao quadrado. É muita energia ou é pouca energia? É muita energia. Então é por isso que a gente precisa do perispírito, entenderam? Porque imagina a quantidade de energia despendida por um espírito para mobilizar a matéria. É por isso que nas reuniões de materialização você tem equipes de espíritos doadores. Alguns. E encarnados doadores. Alguns. Porque a energia é muito grande. E por isso que não se faz mais. E por isso que Chico Xavier, que tinha uma saúde frágil, no momento determinado da sua vida, ele foi recomendado que ele não participasse mais dessas reuniões. Porque fragilizava ainda mais a saúde dele e ele tinha uma outra missão, um outro objetivo. Bom, então, vamos lá. A gente falou que o pensamento é do espírito, certo? O pensamento é do espírito. E a realização é aqui, é na matéria. Certo? Estou falando da gente, encarnados. Então, como é que o pensamento chega lá? Ele influencia o perispírito, correto? De alguma forma. E eu falo, todas as reuniões eu falo a mesma coisa aqui. Nós não somos capazes de plasmar a realidade, nós não somos capazes de, através do nosso processamento mental, criar a saúde e doença para todos nós. Por quê? Porque nós temos aqui, tornando-se materialidade, um sistema que se chama neuroendócrino de consequências imunológicas. Tá? Então, o nosso... Vamos lá. Eu sei que eu falei que tinha uma técnica, mas vamos lá, eu estou progredindo. Nosso pensamento imprime uma ideia no nosso perispírito, certo? E essa ideia se transforma em realidade na matéria. Simples. Um dia alguém pensou nisso aqui, né? Ah, vou fazer um balcão. Poxa, qual material legal? Ah, vou fazer de acrílico, porque aí se a calça dele estiver amassada, vai ver, todo mundo fala, ih, veio de calça suja, amassada. Enfim, não é isso? Alguém teve essa ideia. Não é? Aí ele pensou no material, ele fez um planejamento e tornou isso realidade. É assim com tudo. Literalmente. Tá? Aí, então, pensamento, a ideia começou a ser processada, aquele pensamento ele foi emanado, né, enquanto fluido para o perispírito, tá? E essa ideia se torna realidade no nosso corpo. Por quê? O nosso sistema neurológico é onde a gente traduz pensamentos tira do mundo espiritual, do abstrato, para o quê? Aqui. Estão acompanhando? Se eu vejo ali meu cunhado, Ricardo, quem é que está vendo o Ricardo? Meu corpo. Quem está vendo o Ricardo? São meus olhos. Mas quem sabe que ele é o Ricardo? O espírito. Minha vida de relação. Aí, o nosso pensamento influencia o nosso sistema neurológico. Eu vejo, isso é tão maravilhoso que eu vejo um bolo,
tá? Eu olho o bolo entra lá no meu espírito, vai lá atrás, bolinho. Aí ele fala assim, o meu neurológico viu, que delícia, bolinho, bolinho, bolinho. Aí ele manda um sinal para o meu endocrinológico e fala assim, tu vai comer um monte de açúcar, produz insulina, cara. Aí o endocrinológico já começa a produzir insulina. Aí ele manda um outro sinal para a produção de enzimas dentro do meu estômago, para receber o bolinho, né? Aí eu falo assim, não. Aí passa assim um cara vendendo churrasquinho. Aí eu tô com um bolinho aqui, eu passo o cara churrasquinho. Churrasquinho. Aí o nosso cérebro manda nova informação. O nosso espírito quer comer churrasquinho, aí o cérebro fala assim, cara, corpo é churrasquinho, não é bolinho. Aí ele joga fora tudo aquilo do bolinho, né? Aí começa a produzir enzimas pro churrasquinho. Aí daqui a pouco passa o menino com algodão doce. Aí é assim que funciona. Em cada momento, nosso corpo está criando condições para o que nós estamos pensando. Dei um exemplo simples, mas é para tudo. Tá? Fácil. Pessoas muito estressadas, quando chegam numa terceira idade, têm problema de pressão. Estresse, pensamento. Pressão, sangue, corpo. Entenderam? Então, tudo tem uma consequência. E aí vocês estão entendendo como é que o nosso fluido espiritual se transforma em pensamento e em realidade? Vocês entenderam como se transforma em pensamento e em realidade? Beleza. A gente nem entrou no tema ainda, tá? Bom, e aí, no nosso perispírito, a gente tem uma distribuição energética segundo as suas características, certo? Quando a gente vai estudar o passe, eu desenho muito mal, tá? Quando a gente vai estudar o passe, a gente estuda uma coisa chamada centros de energia ou centros de força. Já ouviram falar disso? Esotericamente, a gente chama de chakras, que a informação é uma informação que está em consonância com as informações orientais mais antigas. Tá? E eles lá chamam de chakras. Então, nós temos, basicamente, para efeitos didáticos, 7 chakras. A gente tem um chakra aqui em cima. Os meus desenhos são uma tristeza mesmo. Meu Deus do céu. Boa ideia. Excelente ideia, o palitinho. Bom, então a gente tem um chakra aqui em cima, topo da nossa cabeça, tá? Que é onde, vamos dizer assim, a nossa antena, tá? Com o mundo espiritual. Oi? Perfeito. Chakra coronário, tá? A sede dele é na nossa glândula pineal. Certo? Sede energética. Na nossa testa, a gente tem um outro chakra, aqui. Aqui dá o quê? Quando a gente fica pensando muito, dá dor de cabeça, né? Porque é o centro das ideias, não é isso? A gente fica maquinando, é aqui. Então, é o frontal. Aqui, ó, esse palitinho não está anatomicamente correto. O palitinho precisa de um pescoço. Aqui a gente tem um outro chakra. Em cima da nossa tireoide, da nossa cordas vocais. Chakra laríngeo. Pô, o pessoal tá fera. No meio do peito, bem no meio aqui no externo, a gente tem outro chakra. Chakra cardíaco ou coronário. Não, cardíaco, cardíaco. Desculpa. Aqui a gente tem um outro. Aqui. Chakra gástrico, né? Centro de força gástrico, esotericamente a gente chama também de plexo solar. Aqui a gente tem um outro chakra, esplênico. E aqui embaixo, genésico. Beleza? Então, se a minha energia ela é criadora, eu estou falando do chakra genésico. Se eu estou com pensamento, eu preciso de criatividade, de inventividade, de resolver problemas, é o genésico. Mas o genésico não faz nada sozinho. Então eu preciso das minhas ideias. Então é o genésico falando com o frontal e precisa do quê? Movimento. E quem é que impulsiona o nosso corpo? Quem é que nos dá... quem é que faz o sangue mover? Quem é que impulsiona? Quem é que dá energia? É o coração. Então, o coração, o centro cardíaco, que fala assim, da circulação, não sei o quê, que era tido simplesmente como uma bomba de sangue, ejetora de sangue, hoje a gente sabe que é uma bomba de processamento de energia.
Então, quem dá força ao nosso querer é o nosso coração, que tem a ver com o conhecimento antigo. Fala assim, o coração está onde a vontade... Não tem uns negócios assim? Então, eu sou péssimo de citações. Bom, vamos lá. A gente nem entrou na aula. Quando esse espírito simples e ignorante, agora a gente volta para cá, ele encarna simples, certo? Então ele encarna no mundo de relações, que a gente chama do mundo horizontal. O mundo da horizontalidade é o mundo que nós vivemos. Então eu falei assim, eu vi o Ricardo é meu cunhado, Ricardo, tudo bem, eu cumprimento ele, aí a gente tem uma vida de relação familiar, aí eu estou conversando com vocês, aí coisas acontecem, a gente vai dividindo, né? Isso é a horizontalidade, quando a gente está aprendendo e convivendo entre nós, certo? Mas quando o Ricardo, por exemplo, me vem com uma questão que eu não sei resolver, que meu parente, eu me preocupo, certo? Me preocupo, mas eu não sei resolver. Eu não tenho como dar um conselho para ele, mas eu quero me dedicar a isso, eu quero ajudar. O que eu preciso fazer? Buscar conhecimento, correto? Então, essa outra origem do conhecimento é o conhecimento que a gente chama vertical, tá? Que também é chamado, em religião, do conhecimento das revelações. Então, a gente precisa que nos seja indicado, revelado algum tipo de conhecimento para que eu, no mundo horizontal, no mundo de relação com os outros seres, certo? Eu possa responder de forma diferente ou entregar alguma outra coisa. Estão acompanhando? Beleza. Está muito difícil de entender isso aqui? Simples. Revelação mosaica. Então, até então, eles tinham a ideia do Deus único, mas não tinha uma estruturação ético-legislativa, religiosa. Veio o Decálogo. Ou seja, veio uma revelação. Para quê? Para impor uma certa norma de comportamento para aquele povo, certo? E aí aqui eles começaram a se relacionar de forma diferente. Não é isso? Só que o que acontece? Quando a gente começa a relacionar de forma diferente, as ideias que viram de forma vertical, elas passam a ser o quê? Horizontais também. Entendeu? De tanta gente repetir, a gente acaba tendo as nossas ideias. Aí a gente pega uma escritura e interpreta. Ela falou um negócio que me deu muito medo. Ela falou assim, ela vai trazer os ensinamentos do seu conhecimento. Eu, caraca, eu não sei nada. Não é meu. Não é meu. Mas isso dá um medinho, porque a gente tem um compromisso. O que eu estou passando, certo? Então, os meus estudos me trouxeram conhecimento vertical, eu processei isso frente ao que eu já conheço e estou tentando traduzir de uma forma, espero, palatável, de uma forma tranquila para todo mundo. Tá? Vamos lá? Então, com o que a gente se relaciona verticalmente também? A gente falou de conhecimento. A gente vai estar lendo um livro, fui estudar para palestra, é uma relação vertical, porque eu estou pegando um conhecimento que eu não tinha, me está sendo trazido. Né? E com o que a gente se relaciona verticalmente? Com a espiritualidade superior, com Jesus. Quem é que tem coisas para adicionar ao que a gente já sabe? Né? A espiritualidade superior, os mentores, maiormente Jesus, né? Deus. Então, eles, através das suas revelações, são capazes de nos dar isso. E aí, a gente tem lá na introdução do Livro dos Espíritos, chamado revelação secundária. Quem é o revelador secundário? É o professor. É aquela pessoa que estudou um assunto, matutou a respeito e falou assim, achei essa informação importante, eu vou passar isso. Achei isso legal. Tá? É chamado de revelador secundário, ou de segunda ordem. Bom, estou conseguindo fechar o quadro. Que bom. E aí, onde é que a gente amadurece a informação que a gente recebe aqui? Do Livro dos Espíritos superiores, de Jesus. Onde é que a gente amadurece isso? Onde é que a gente bota isso em teste? No mundo de relação. É por isso que todo domingo a gente precisa vir aqui. Eu sempre falo isso, eu ouvi isso uma vez e acho muito legal. Quando a gente vem ao centro espírita, é como se cada um de nós tivesse com o nosso cabinho carregador.
Aí do lado assim da cadeira tem o plugzinho USB, sabe? A gente bota assim o carregador, liga na gente, a vida é boa, existe um caminho feliz, estamos todo mundo aprendendo, né? Não existe só propaganda política, eu não queria falar isso. Mas enfim. Né? E aí a gente se recarrega no centro espírita. Mas onde a gente se recarrega também? Quando a gente não está aqui. Uma boa noite de sono? Ela falou oração. Como é que a gente começa uma boa noite de sono? Com uma oração. Porque a oração faz o quê? Religa, nos conecta, certo? E eu vou um pouquinho mais, tá? A gente faz oração e faz um exercíciozinho que a gente chama de forma muito simples de meditação, porque não tem um nome melhor para isso, mas é o quê? É um exercício para nos manter vigilantes. O que é essa vigilância? A gente deita para dormir, o dia acabou. Não tem mais nada para fazer. Faço a minha oração, agradeço a Deus pelas oportunidades, as decisões, as besteiras que eu fiz, tudo que eu aprendi, tudo que eu não aprendi, tudo resolvido. Acabou o dia, não tem mais nada para resolver. Agora eu me desapego dessa vida material e preciso, o quê? Da vida espiritual. O corpo está dormindo, o espírito dorme? Não. Se a gente encontrar um espíritozinho dormindo lá do corpo, existe. Ele tem noção do que a gente está falando aqui existe? Não, porque ele não foi revelado. Ou se foi revelado, ele não deu muita importância para isso. Tá? Bom, então fazemos oração, fazemos um pequeno exercício para que essa vibração se mantenha, porque não adianta a gente fazer, obrigado, aí liga a televisão no Horrível Noite Brasil, né, no jornal. Adianta? Não, ali é game over. Ou seja, fizemos a prece, acabou o dia. É desapegar do corpo. A arte do sono é uma arte de desapego. É onde a gente pratica o nosso primeiro desapego do mundo material. Porque a gente vai ter que fazer isso. O Divaldo fala para a gente várias vezes, Divaldo Franco, que é um estado de semi-morte, através de Joana. Tá? É onde a gente experiencia o que vai acontecer na morte. Mas eu não consigo dormir, quando eu durmo, tenho pesadelo. Não julguem, tá? Todo mundo fica julgando. Pessoa ruim, tem pesadelo porque está pensando besteira. Não é isso, gente. É porque, quando a gente dorme, o nosso espírito ele mais liberto, os questionamentos, as coisas que a gente não consegue lidar com na nossa vida do dia a dia, que a gente deixa psicologicamente chamado recalcado, ou seja, aquilo fica na nossa sombra, aquilo reflui com maior facilidade. Certo? Aí vamos lá. Aí, isso agora está na Gênesis, tá? Capítulo 13. Nosso espíritozinho, tá? Tem ódio. Ele quer matar uma pessoa. Então, o pensamento dele é de ódio. A ideia é de morte. E ele tem essa intenção. Como é que fica o espírito? Denso, pesado, né? Como é que fica o perispírito? Existem nesse perispírito sinais desse tipo de desejo? Sem dúvida, não é? Como é que fica o corpo? O corpo que a gente vê. A gente consegue olhar para uma pessoa, você é assassino. Não, você é bonzinho. Não, tranquilo. A gente consegue fazer isso? Não. Então, o corpo físico, ele tem uma imagem. O resto tem outra imagem. E isso é fotografado. A gente consegue fotografar isso, a gente chama isso de aura. É uma das provas físicas de que isso existe. Então, em algum momento, esse perispírito doente ele vai transportar essa informação doente para o corpo. O perispírito comilão não vai transportar isso para o corpo? Sem dúvida. O perispírito que, sei lá, come muito sal. O perispírito de um espírito que tem muitas dúvidas, inseguranças, incertezas e por causa de tudo isso perdeu a esperança da vida. O que vai virar aqui? Tristeza. Não é? Bom, última informação para a gente entrar na aula. No século III depois de Cristo, um filósofo, teólogo religioso persa chamado Maquineu criou uma coisa que a gente conhece, mas a gente não sabe muito bem quão influente isso é na nossa vida, chamada maniqueísmo. Vocês sabem o que é maniqueísmo? Não. O maniqueísmo é um princípio
de uma ética religiosa persa da época, tá? Que dizia que existem duas coisas no mundo, o bem e o mal. Preto, branco. Ele fez isso baseado em teorias filosóficas orientais, hindus, taoístas, confucionistas, certo? O yin e o yang. Só que o yin e o yang, ele não tem bem e mal. O yin e yang é feminino, masculino. Frio, quente. Alto, baixo. Não tem bem e mal. Pois é. Aí, um cara chamado Agostinho de Hipona, que a gente conhece como Santo Agostinho, ficou para a posteridade como Santo Agostinho, ele ficou muito intrigado com isso. Por quê? Porque na revelação de Moisés e de Jesus, existia, de certa forma, o quê? Essa dualidade. Isso era colocado. Mas, em algum momento, Jesus julgou e disse que estava certo, errado, bom e mal? Ele fez isso com alguém? Não. Ele chamava de hipocrisia, quando as pessoas... o perfil do assassino que eu falei, né? O hipócrita é aquele cara que dentro está tudo corroído, mas a parte externa de relação está bonitinha. Né? Então é importante que a gente entenda o maniqueísmo, por quê? Porque naquele momento, quando isso aconteceu, o Agostinho de Hipona, no início, ele falou, é isso mesmo, está certo, concordo. Aí ele pensou mais um pouquinho, e ele é fantástico. Se vocês puderem ler alguma coisa de Agostinho, é muito interessante, porque ele é um cara, ele é tipo Paulo, ele tem muita coragem de falar o que ele está fazendo, o que ele está pensando, o que passa na cabeça dele. E isso para a gente é importante, porque é difícil ter pessoas inteligentes, capazes, falando o que passa na cabeça, suas dúvidas. Porque a dúvida dele pode ser a minha, mas, de repente, nele desenvolvido num grau assim, de maior explicação, complexidade, porque ele já viveu, já estudou muito mais sobre isso. E... Ele passou 10 anos estudando o maniqueísmo, para concluir no final que a religião ela não deve ser maniqueísta. E isso é uma conclusão bastante oriental. Porque logo em seguida, depois dessa época, né, os primeiros séculos da era cristã, o que veio? Idade Média. Lembram-se? E na Idade Média era a época do quê? Da escuridão. Por quê? Porque eles pegaram essa dualidade, bem e mal, e transformaram isso em algo real, em leis, né, para que pudesse ameaçar o povo. É interessante que se você pegar, e isso é uma crítica bem comum, as igrejas cristãs, né, ortodoxas, maronitas, que são as igrejas que seguiram para o Oriente, elas são bem diferentes filosoficamente do que a católica apostólica romana. É como se o maniqueísmo viesse para cá, para o Ocidente, por movimentos diversos, né? Porque aqui a religião passou a ser parte do Estado, e para o Oriente ela passou a ser parte do desenvolvimento social, do desenvolvimento das pessoas. Então, vamos dizer assim, a Bíblia ortodoxa é muito mais consoladora do que a Bíblia católica romana. Tá? E isso é real. Tá? Porque uma foca mais no amor e a outra foca muito nas das leis, no certo e errado, faz, não faz, entenderam? Então, e isso chegou numa culminância de reconhecimento no iluminismo. Descartes, para não ser condenado à morte e continuar fazendo a sua matemática, a sua filosofia, ele teve que declarar as teorias do dualismo. Falar, não, olha só, eu sou cientista, mas vocês entendam, o que eu dou para a matéria, o que é da matéria. E todo domingo eu vou à igreja dar para Deus o que é de Deus, para o Espírito o que é de Espírito. Então foi uma recrudescência daquele pensamento. Né? Bom, por que eu estou falando disso? Agora a gente entra nas questões. Porque todas as vezes, eu já falei isso antes, que a gente pensa, de alguma forma a gente está trabalhando os nossos centros de força, certo? Quando nós trabalhamos esses centros de força, eles funcionam ao molde de uma espiral de energia que vai girando, 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 girando. Quando a gente intensifica, é como se a gente pegasse... Sabe aquele brinquedo que a roda, as crianças sentam e uma fica girando? É a mesma coisa. A gente pega o centro de energia e fica girando, 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 vai aumentando a velocidade dele. Quando a gente está deprimido, a gente freia ele. Ele vai parando, parando, vai perdendo energia, força, intensidade. Tá? Então, todas as vezes que a gente gira algo, isso gera o quê? Uma frequência, uma vibração. Tá?
Essa frequência, essa vibração, ela se manifesta onde? No fluido cósmico universal. E aí, porque o fluido cósmico universal ele é universal. É universal tipo assim, universal. Tá? Sei lá, 200 trilhões de anos-luz daqui, eu não sei nem se existe essa quantia, tá? O fluido universal está lá. E como é que eu entro em contato com algo que está lá? Através dele, do fluido cósmico universal. Tudo na Gênese. Bom, se o meu pensamento, então, né, eu foquei, sei lá, no bolinho, estou lá no gástrico. Quem está forçando o pensamento no bolinho? Meu frontal. Quem está estimulando a minha vontade de comer? Meu cardíaco. Tudo isso está gerando vibração, certo? Essa vibração está sendo lançada onde? No fluido cósmico universal. E aí tem um espíritozinho ali de um comilão. Ele pode comer? Ele pode sentir o sabor? Mas ele está aqui pertinho. E ele quer, ele gosta. Ele vai fazer o quê? Vou falar com esse comilão. Né? Aí bota assim, né? No ombrinho. Bom, então, esse espíritozinho, ele está aqui. Só que ele é uma forma diferente da nossa. E ele é uma forma pensamento. Tá? Porque ele não tem a matéria. Então, se ele é uma forma pensamento, ele vai se ligar aonde? Nosso pensamento. E na nossa vida material de relação, onde é que está o nosso pensamento? Aqui no frontal. Então, ó, vai existir uma linha tênue, e isso é muito bem descrito, horrível. Eu fico falando e pensando um monte de coisa ao mesmo tempo, nos livros de André Luiz. Então, você vai ter uma linha fluídica ligando a estrutura de pensamento do espírito com a do encarnado. E esse cara aqui, ele fala assim, aí galera, comilão, ó, comilões do mundo, achei um comilão pra gente. Aí vai vir outro. Que vai ligar a sua estrutura de pensamento. Entenderam? Mas não é só isso, porque eles têm vontade de comer, não tem? E a vontade é estimulada onde? No cardíaco. Aí o cardíaco do espírito, ó, liga no cardíaco do encarnado. E a comida vai parar onde? No estômago, no gástrico, não é isso? O espírito consegue comer? Não, ele vai pegar a sensaçãozinha, né? Daquela comidinha ali trabalhando no gástrico. Então eles não vão se ligar com o gástrico também? Tchum, 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 tchum. E o comilãozinho não gosta, não tem os comilãozinhos? Então eles também, ó, se interconectam. Então a nossa rede de existência ela é muito mais complexa do que a gente imagina. É muito mais complexa do que a gente pensa. Porque se o nosso pensamento plasma a realidade, se as ideias geram todo esse movimento que vai gerar uma energia e existem de fato, eu não sei se alguém trabalha com pesquisa aqui, mas é interessante, trabalha. Sabe quando você tem uma pergunta válida, fala assim, vou estudar isso? Aí você fala assim, vou ver se tem alguém estudando. Aí você joga no Google, né? Aí você vai ver que tem um monte de gente lá no Japão, na Sibéria, pensando exatamente o que você está pensando. Por quê? Pensamentos afins, pessoas com ideias afins, simpatia. Aí você pensa assim, putz, aquele cara lá na Sibéria está pensando o que eu estou pensando. Putz, ele deve ser um cara muito legal. Vou mandar um, sei lá o que para ele, né? Um direct meu, vou mandar um DM para ele. Não é assim? Simpatia. Aí o cara fala assim, nossa, esse cara é horrível, é um crápula, é um metido. Por quê? Porque às vezes a gente baseia, a gente pega uma característica daquela pessoa e fala que aquela pessoa é formidável porque ela pensa igual a você naquele ponto. Mas não somos seres, cada um com a sua evolução, com a sua individualidade? Então, se a minha evolução e individualidade me levou para cá, mas em algum momento eu pensei naquilo, e tem um outro cara que está indo para cá, e falou assim, pô, de repente, para eu sair, eu também vou pensar naquilo, mas as nossas ideias podem ser dissonantes. A nossa ideia de mundo, nossa conceitualização. Essa semana meu pai me perguntou um negócio, quem que você vai votar? Eu falei, cara, os caras que eu gosto, como pessoa, ideologicamente eu não gosto deles.
E os caras que eu não gosto como pessoa, ideologicamente, de repente, é mais interessante. Então, é um conflito. Por quê? Se um cara tem, ideologicamente, eu gosto, mas, na prática, ele assim, tem uma prática diferente do que eu esperaria, é difícil ter essa escolha, não é? Eu acho. Claro. Sim. Sim. Aqui, mente com mente. Mente com mente. Aham. Tipo assim. Tem pessoas que vêm no meu consultório, eu trabalho com endocrinologia. Né? Então, eu lido muito com distúrbios metabólicos, distúrbios de obesidade e tudo mais. A pessoa senta. Aí eu, Pai nosso que estás no céu. A pessoa fala assim, oi, eu... Nossa, tá me ouvindo tanto, tá tão calado. Não, é o que eu fico ouvindo mesmo. E tô lá pedindo para todo mundo ajudar ali. Pode falar. Isso que eu gosto, tá? Eu acho que é super importante que a gente participe. E eu fico muito feliz com isso. Porque, ao longo do tempo, muitos palestrantes, conhecedores, acabaram se afastando um pouquinho, entendeu? E a pessoa... É tanto conhecimento que a pessoa fica intimidada. Assim, não vou fazer uma pergunta que é uma idiotice, né? Mas é ruim isso, porque às vezes a dúvida de um é de todo mundo. Eu tenho certeza que a sua dúvida ajudou muito. Pode falar. Duas palavras, três, né? Vigiai e orai. Exatamente. Vigiai e orai. Na prática, quando a gente faz a meditação, uma meditação, a gente aprende o seguinte, que os pensamentos eles vão vir, a gente vai registrar o pensamento e a gente tem duas escolhas. Ou a gente deixa e a gente aprende que os pensamentos todos vêm impulsos, tá? Ou a gente deixa o pensamento passar, ou a gente dá guarida para o pensamento. A gente aprende isso em meditação. Aí a pergunta, óbvia, mas às vezes tem uns sentimentos que é difícil, né? Que ele fica e porque a gente dá guarida. Isso é simpatia. Isso é empatia, que é um tipo de simpatia. Então, se vem um pensamento que lhe é simpático, aí não é mais fácil a gente dar guarida a esse pensamento do que o outro que não tem nada a ver comigo? Por exemplo, chega um cara e fala assim, olha só, eu estou louco para morrer, vamos se jogar debaixo do trem? O que você vai fazer? Se você tiver com a mente super boa, você fala assim, não, filho, desculpa, joga, né? Ou você fala assim, vai lá, né? Mente mais ou menos aqui, né? Ou então, que isso, amigo, vamos lá no Boa Nova, vamos conversar, tem uma Lígia lá que ela conversa, dá uns, né? Enfim, ou então, só que se ele estiver em consonância com as suas ideias, e nós não somos atraídos à toa, as pessoas, tá? Aquilo pode ganhar força. Entendeu? Então, como é que a gente não atrai isso? Orai. A gente se religa com a espiritualidade superior e permite que eles intuam de forma mais luminosa as nossas decisões. Vigiai. Vigiai é manter um estado vibracional constante, é muito difícil para a gente, tá? Mas a maior parte do tempo em que essas situações elas apareçam como sugestão, mas não façam caso em nós. Entendeu? Aparece, tudo bem, tá, mas não vou comer o docinho agora não. Aí aparece de novo, nossa, o Mauro falou que eu não posso porque eu estou diabético. Aí ele vai. Aí aparece de novo na sexta-feira, final do expediente, você acabou de tomar bronca do chefe. Eu mereço. Não é assim? Não é assim? A gente tropeça. Então, aqui, nessa via de crescimento horizontal, imagine assim, como se a gente estivesse percorrendo uma estrada. No meio dessa estrada tem um buraco. E tem outras estradas, infinitas estradas. Na maior parte das vezes, as pessoas se conflitam ou estão em dificuldade porque, com um monte de estradas, elas escolhem o quê? A que tem um buraco. Mas a gente pode desviar do buraco, não pode? Mesmo estando nessa estrada? Mas a gente escolhe o quê? O buraco. Isso é normal. Isso é normal. A gente não deve se sentir fragilizado por isso. Mas sim sentir-se o quê? Responsável.
Também? Não, isso está no céu e inferno. Arrependimento. Esqueci. Arrependimento. Oi? Reparação, superação. Não é isso? Pois é, arrependimento, reparação, superação. Então, se a gente trabalhar isso, a gente entendeu, eu não aguento mais isso. E a gente, nos livros de obsessão, nos livros que tratam da vida no mundo espiritual, nos livros que tratam da recuperação de pessoas no mundo espiritual, eles vão interferir nesses espíritos sofredores quando eles estão como? Entediados. Eles não aguentam mais cair no buraco. Eles, pelo amor de Deus, me dá uma saída. Aí você faz o quê? Verticaliza. Existe uma pesquisa recente, e isso motivou, na UF atualmente, existe na Faculdade de Medicina, uma matéria chamada Medicina e Espiritualidade. Isso é fruto de uma pesquisa americana que mostrou que nos Estados Unidos, 76% dos pacientes gostam que mencione alguma coisa relacionada a Deus, espiritualidade, conhecimento superior, numa consulta médica. Para mim, Mauro, faz todo sentido. Mas é óbvio que é como a gente aborda aquilo. A gente pode abordar aquele conhecimento, aquela filosofia, sem necessariamente estar claramente doutrinando uma pessoa. A gente pode falar de modus operandi, de filosofia, da moralidade. A gente pode falar de vários conhecimentos religiosos e filosóficos e éticos que a gente tem, sem que a pessoa observe de forma refratária, ou seja, ela vai se afastar da gente, que a gente está tentando, sei lá, evangelizar ela. Eu faço isso já há um bom tempo, né? Então, antes dessa pesquisa, eu falei, eu sabia quando veio a pesquisa. Mas é engraçado assim, que a gente vai dar um toquezinho, não sei o que lá, e a gente fica pensando assim, essa pessoa é cristã, evangélica. Não, essa aqui é católica. Não, essa aqui é espírita. A gente vai falando assim, a gente vai soltando umas coisinhas, sabe, de vez em quando. Aí a gente percebe algum tipo de sintonia, de simpatia no que a gente está falando, e a gente sabe por onde ir. Né? E uma coisa, eu estava conversando com a minha irmã essa semana isso. As pessoas procuram a gente por simpatia, empatia. É para isso que elas procuram. Então, quando elas procuram a gente para uma ajuda, uma consulta, um aconselhamento, qualquer coisa, é porque elas viram na gente, nesse fluido cósmico universal, alguma coisa que estava levando até nós para que nós pudéssemos, de alguma forma, fazer, nem que seja uma verticalzinha assim, pequenininha, humilde. Nossa, mas todos nós temos essa capacidade. Para terminar, tenho 2 minutos. Um pastor tinha herdado, um pastor protestante nos Estados Unidos, de uma igreja chamada Metodista. Herdou uma igreja. É assim, né? O pastor lá se aposenta e vai um outro. E aquela igreja, tinha sido uma igreja muito importante. Mas com o movimento populacional, a igreja caiu muito, ficou muito pobre. Quando ele recebeu a igreja, eles moram perto ou dentro, né? E aí a igreja estava toda destruída, e ele só com a esposa, com baixos recursos, já construindo, reconstruindo a igreja, com boas intenções. E eles tinham uma programação da reinauguração da igreja. E na semana em que a igreja ia ser reinaugurada, eles estavam lá pintando já, ou seja, nos cuidados finais. Aí a parte da parede de reboco inteira atrás do palco caiu. Do palco não, né? Do altar, pelo amor de Deus. Caiu assim, veio tudo no chão. E expôs, né? A obra lá mal feita, ou o mofo, as coisas antigas, né? Ele, caramba, e agora? Né? O que eu vou fazer? E aí, ele tinha já o hábito de fazer isso, que ia ter um leilão beneficente, e que ele era um dos patrocinadores do leilão. Patrocinador no sentido assim, de influenciadores. Assim como a gente patrocina a rifa aqui, né? Influencia e pede para... Né? Assim. E aí ele foi no leilão. Quando ele chegou no leilão, lá várias peças, não sei o quê, e aí ele ficou muito impressionado com uma toalha de mesa. Era uma toalha de mesa enorme. 4,5 metros, do tamanho dessa parede. Enorme, enorme. Ele, meu Deus, isso devia ser de um palacete. Coisa linda. A toalha com gangas de ouro, bordado. Que coisa bonita. Vou comprar. Aí fez um lance, comprou aquela toalha de 4,5 metros por R$6,50 no leilão. Aí ele levou a toalha. Aí ele falou assim, poxa, tá, tudo bem, ela era para o altar, mas o que eu vou fazer com ela? Aí ele olhou para o altar, olhou para aquela parede, né, toda despencada, falou, vou botar essa toalha aqui. Vou botar aqui, vai ficar bonito, vai parecer uma cortina, né? Vai cobrir o reboco caído. Aí ele colocou.
Aí a igreja ficou bonita, pronta para o domingo. Aí ele fechou a igreja e saiu. Quando ele saiu, era um lugar de tempo ruim e tudo, ele observou que do outro lado da rua tinha uma senhora chorando, muito triste, no meio da chuva. Ele, no dever apostolar dele, ele atravessou a rua para ajudar. Aí ele se apresentou. O que está acontecendo com a senhora? Eu vim de longe, aqui para essa cidade, tentar trabalhar como governanta. E ele percebeu que ela tinha um sotaque diferente. Mas o que era? Não, eu vim fazer uma entrevista, mas a família não gostou muito de mim, eles não gostaram muito do meu sotaque, o fato de eu ser austríaca. Então eu estou voltando, mas eu não sei nem como é que eu vou voltar, porque eu achei que eu já fosse ficar, que eles fossem gostar de mim. Aí ele falou assim, vamos conversar, vamos ver se eu posso te ajudar, vamos entrar na igreja. E aí eles entraram na igreja. Quando eles entraram na igreja, ela sentou e ficou lá orando. Ele falou, vou pegar um prato de comida para você e um chá. Ela ficou orando. Aí quando ela terminou de orar, o pastor estava chegando, ela levantou a cabeça assim, e os olhos dela brilharam e marejaram. Ela olhou aquela toalha e falou assim, gente, essa toalha é minha. Aí o pastor, é sua? Vem aqui. Ela foi no cantinho assim, olha aqui, isso aqui é o escudo da minha família. O meu marido me deu essa toalha de presente porque nós éramos de uma riqueza austríaca que nós tivemos que sair por causa do nazismo e perdemos tudo. E se o meu marido ficou para trás porque ele ia fazer a nossa mudança, e eu nunca mais vi meu marido. A gente nunca mais se falou. Eu fui para a Suíça e vim para os Estados Unidos e eu não vi mais o meu marido. Mas essa toalha aqui, ele me deu de presente. Foi um presente de casamento. Aí ele, meu Deus, então deixa eu só rezar a missa, depois você fica com a toalha. Fica para a missa. Aí ela ficou para a missa, né? Aí vem, né, a congregação toda, etc. Aí está lá na missa. Aí quando um senhor conhecido, respeitável da cidade, um joalheiro, entrou na igreja e falou assim, a toalha é da minha esposa. Ele começou a chorar. Isso é verdade, tá, gente? Isso é verdade. A toalha da minha esposa. Como ela veio chegar aqui nos Estados Unidos, 40 anos depois, eu nunca mais vi minha esposa. Ai, meu Deus. Aí chorando pra caramba. Aí o pastor veio e falou assim, tem uma pessoa para te apresentar. Entenderam? Então, a mesma coisa que dá pra gente, o bolinho, né, aquela coisa de terror, conecta a gente de formas maravilhosas, que está aonde? No domínio de Deus, né? E as suas intenções para cada um de nós, mas também no nosso domínio do desejar bem, do movimentar esse nosso chakra cardíaco em boas coisas. Certo? Então, é só isso que eu queria deixar como reflexão. Que se a gente operar de forma maniqueísta, ou seja, diferenciando o bem do mal, a gente se afasta em vez de se aproximar. Tá? Porque ninguém é perfeitamente bom e ninguém é perfeitamente mal. E se a gente entrar em consonância com esse fluido cósmico universal e o fluido espiritual que vibra dentro de todos nós, e trabalharmos no bem, e vigiarmos e orarmos, a gente vai ser de alguma forma intuído, levado ao trabalho. Alguma coisa de muito boa para a gente, tá bom? Obrigado. Obrigado mesmo.